Sakamoto Days está de volta e mergulha em um novo mundo onde a paz é apenas a ilusão e a violência pode bater a porta a qualquer momento. Hoje, entra ali no episódio 12, o 38º dia na vida de Sakamoto Days. Somos apresentados a uma trama repleta de ação e mistério que rapidamente nos revela o perigo do mundo dos assassinos profissionais. A história começa com Yu Tang, o concierge da tríade, entregando a Sakamoto e a seu grupo uma pista crucial sobre o Slurg, também conhecido como X, o criminoso misterioso que coloca uma recompensa pela cabeça de Sakamoto. E o Tang revela que 4 prisioneiros do Corredor da Morte conseguiram escapar de uma prisão de segurança máxima no Sudeste Asiático após um massacre. Agora, foragidos no Japão, esses criminosos são mais do que assassinos comuns, são seres perturbadores e extremamente violentos, cada um com um método brutal e singular de executar as suas vítimas. Mas apesar do alerta de Yu Tang sobre o perigo que correm, Sakamoto, Shin e Lu decidem investigar por conta própria. A narrativa então apresenta os 4 criminosos, Primeiro, Minimalista, Apart, Dump e Shaw, cada um deles introduzido em cenas intensas e perturbadoras. Dump, por exemplo, tem um hábito macabro de transformar as suas vítimas em pequenas bolinhas após desmembrá-los. Por outro lado, Shaw tem o hábito de perfurar os corpos das vítimas e é obcecado em criar finais dramáticos. Já Apart e Minimalista caminham para Tóquio como turistas estranhos, à espera de novas ordens para seguir. Enquanto isso, a poderosa Ordem ali contém os assassinos especializados, um grupo de elite que pertence à Associação Japonesa de Assassinos, entra em ação, liderados por Nagumo, Osaragi, Ryo e também o velho Takamura. Missão: caçar e eliminar esses perigosos fugitivos que são vistos por eles como insetos a serem exterminados. E a tensão aumenta quando durante ali, uma ida ao supermercado ali, eles acabam aparentemente cruzando o caminho de Shaw. Shin e Lu ali subestima os assassinos por causa ali de seus baixos níveis de hierarquia de assassinos, Shin com o rank D e Lu com o rank C. Mas a situação rapidamente se torna mortal quando Shaw, obcecado por criar suas criações macabras, quase mata Lu, até que Shin tem que intervir, A luta se desenrola ali muito gravemente, com a emissão de morte e aquela tensão no ar. Enquanto isso, a gente vê também que Sakamoto acaba ficando preocupado com Shin e Lu pela demora que eles estão levando ali para fazer as compras. Então ele acha que deve estar acontecendo alguma coisa. Shin então fica à beira da morte, ele acaba sendo totalmente ali surrado por Shaw. Ali, no seu estado mais tenso, a gente vê que ele acaba despertando uma nova habilidade, usando ali através dos poderes que ele tem. Essa capacidade de ler o potencial aumenta ali a sua capacidade de prontidão motora, que antecipa os movimentos antes mesmo do inimigo decidir agir. E com isso ele acaba ganhando uma certa vantagem na luta contra Shaw e consegue acertar belos golpes nele, e antecipa todos os movimentos. Ou seja, ele meio que saiu do ranking C, cara, e deu um bust e foi lá pro ranking S, tá ligado? Mas é por um curto período de tempo, porque isso vai acabar sobrecarregando ali o seu sistema motor e também o seu sistema cerebral. Nesse episódio fica claro que a calmaria é apenas o prelúdio para uma guerra sangrenta entre código de honra e pura selvageria. Agora, Sakamoto Days vai vir com força total, e a gente vai estar acompanhando ele todos os episódios até o final. Eu vou ficando por aqui e até mais.